Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Só um pouquinho, vamos meditar então. Algumas coisas estão acontecendo aqui. Algumas coisas, tá? E é isso que a gente vai ver. O que está acontecendo aqui? O sacrifício contínuo está sendo retirado. O que mais está acontecendo? Uma transgressão assoladora está sendo implantada, né? E um santuário está sendo contaminado. Estes são os aspectos da profecia que você precisa entender. E a pergunta é: até quando vai perdurar isso? Até 2.300 tardes e manhãs. E esse santuário perseguido vai ser purificado. Quando a gente coloca um até quando, a gente coloca um tempo determinado. E nesse tempo determinado, nós precisamos estar focados. Porque se eu coloco para você assim, olha, daqui 30 dias, você vai receber o seu salário. Você vai esperar os 30 dias e vai receber o seu salário. Agora, se eu falo para você, daqui 30 dias você vai receber o seu salário. E aí você vai sair dizendo para todo mundo: fechou os 30 dias, olha só, deu 30 dias do meu salário, olha só, foi no dia tal, foi como estava prometido lá, eu fiz os cálculos e era no dia tal. Tá, mas cadê o teu salário? Não, mas o meu salário é no dia... Tá, mas cadê o teu salário? Me diz para mim. As pessoas não meditam, você precisa meditar. Por quê? Se esse tempo já aconteceu, cadê isso daqui? Sacrifício contínuo, transgressão assoladora, e esse tempo, e esse santuário sendo profanado e agora purificado. Entendeu? Então, são questões a serem observadas. A visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, encela essa visão. Sela, porque se refere a dias muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, e então levantei-me e tratei dos negócios do rei. Espantei-me acerca da visão e não havia quem entendesse. Presta atenção, tá? Olha só. Até quando? Até quando o quê, meus irmãos? Até quando? Até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. Até quando o quê? Até quando a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Existe um fato acontecendo. Nós não podemos fugir disso, meus irmãos. Esses detalhes, esses aspectos dessa profecia estão contidos no resto da Bíblia. Apocalipse, Daniel 12, Daniel 11, Daniel 10, Daniel 9. Sim, todos esses aspectos. Essa não é uma profecia isolada. Apocalipse, né? 12, 13. Essa não é uma profecia isolada. Por que eu estou dizendo isso? Porque Guilherme Miller, nesse aspecto, não na data, tá? Nesse aspecto ele estava certo. O sacrifício, o santuário só pode ser restaurado ou purificado quando Jesus voltar. Não tem outra explicação para essa profecia. Por isso que eu falei, o que aconteceu em 1844? Nada. O santuário não foi purificado. A não ser que a gente volte, então, como eu falei no início do vídeo. O santuário está sendo purificando 2.300 tardes e manhãs. Pronto, chegou a data. Agora o santuário está purificando. Não, não. Você está tendo uma oportunidade de entender que esse tempo ainda não chegou. Até quando durará a visão do sacrifício diário, né? E do sacrifício e da transgressão assoladora, no qual entregue o exército a fim de serem pisados? Até quando? Quando? O que a gente precisa fazer? Quando que se inicia a visão? Porque a pergunta é, até quando durará a visão? Para mim saber até quando durará a visão, eu preciso saber quando que ela se inicia. É ou não é verdade? Se eu souber quando ela se inicia, eu vou saber quando que ela termina. Porque a pergunta é, até quando durará a visão? Então a gente vai meditar quando que se iniciava a visão. Quando que se inicia a visão? No ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, pois daquela me apareceu no princípio. E na visão sucedeu que quando eu vi, estava na cidade de Suzã, na província de Elão,
E vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Uai. E levantei os meus olhos e vi que um carneiro estava diante do rio, a qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último, Daniel 8:1-3, né? Vi que o carneiro dava narradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos, e dirigiu-me ao carneiro, e tinha 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. Como determinar, então, o início da visão, tendo considerado tudo isso? Vamos lá, vamos entender, então. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando em sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnes para os 4 ventos do céu. Né? E disse, olha só, essa é a revelação desse simbolismo, que ele disse, né, em Daniel 8:19-22. Eis que eu te farei o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Nós estamos falando de uma era antes de Cristo, mas a mensagem principal é para o tempo do fim. E nós não podemos deixar de focar nesse ponto. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado e levantado 4 no lugar dele significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não conforme a força dele. Então a gente tem que focar no reinado, tá? E o que aconteceu ali? Nós tínhamos ali um reinado muito presente, que era o reinado dos Medo-Persas, né? Que são esse bode, esse carneiro, mas o bode peludo, que é o rei da Grécia, é o que dá o start, porque ali se inicia a primeira batalha. Ali se inicia essa batalha que gera toda essa confusão, toda essa confusão e o início desta profecia. Isso é incontestável. Isso é incontestável. A gente pode ver, você pode pegar aí qualquer teólogo, ele vai te mostrar esse ponto. Esse é o ponto mais importante de entender sobre essa profecia. Então, quando que se inicia a visão? O bode contra o carneiro. Em 331 a.C., Alexandre, rei da Macedônia, realizou um feito que marcou a história da humanidade. Na famosa Batalha de Galgamela, Alexandre derrotou Dário III, líder persa, com a vitória e conquistou a grande parte do mundo conhecido na época. Então, esse é o ponto principal para o início dessa visão. É essa batalha. É essa batalha. É o ponto principal para o início dessa visão. E olha só que interessante, né? Olha só que interessante sobre isso. A gente vê que neste ponto começa ali a contagem do tempo. Para mim não resta dúvida sobre essa contagem do tempo. E aí neste ponto a igreja está correta, a igreja adventista está correta nesse ponto, de colocar dias, né? Exatamente ali como os anos para fazer a soma. E se você for fazer a soma de 331 para cá, você nunca vai conseguir chegar num ponto absoluto. Por quê? Porque os calendários foram trocados. Mas, meus irmãos, o calendário sendo trocado, você usando o calendário lunisolar, você usando o calendário judaico, usando qualquer calendário, você vai ver que está próximo. Aí é que está. Você vai ver que está próximo. Eu não vou conseguir determinar para você quando que vai acontecer. Mas pelos nossos cálculos, você pode fazer na sua casa os cálculos. Pelos cálculos está muito próximo. Estamos chegando aí de 2030 para 2050, não vai passar disso, pelos cálculos. Mas eu não vou cometer o mesmo erro de marcar aqui uma data para a volta de Cristo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. A igreja vai saber os tempos nos últimos dias. Como que você tem essa certeza? A palavra de Deus nos aponta. E os aspectos que estão nesta profecia nos aponta também. Tá? Porque a profecia inicia falando do início da visão, mas ela vai dar um start muito mais importante
no final da visão. Porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. No final da visão, o olhar de toda essa profecia estará para um personagem. E esse personagem está sendo tratado em Daniel 9, Daniel 10, 11 e 12. E é sobre esse personagem que você precisa colocar os seus olhos. Porque a palavra de Deus, a Bíblia num todo, nos traz a respeito desse personagem. Tá? E esse personagem vai fazer com que essa abominação desoladora seja instaurada no lugar santo. E aí a gente precisa aqui estarmos atentos a todos esses aspectos para descobrir que lugar santo é esse, né? Que estará sendo contaminado. Ou alguém vai lá contaminar o céu. Será? Vamos meditar. Vamos lá, vou continuar então. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, tá? Se levantará um rei de feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Esse ponto aqui é o ponto que eu trouxe para vocês do fim dessa profecia. Porque quando você medita neste sem mãos será quebrado, será derrotado, sem esforço de mãos humanas, você consegue enxergar aquela estátua sendo posta. E quando você enxerga aquela estátua sendo posta, você também consegue enxergar aquela pedra que é arremessada nos pés da estátua. E aquela pedra a gente sabe que é a volta de Cristo, né? Isso você sabe. Isso a gente já pode aqui desvendar sem problema nenhum. Aquela pedra atinge os pés da estátua e toda aquela estátua, todo aquele reino cai. O que nós estamos falando aqui dessa profecia é que todos esses reinos não irão mais subsistir. E nós teremos um reino eterno, que é o reino de Cristo, que virá neste mundo para governar esse mundo. Esse reino virá aqui para trazer justiça sobre a terra. E quando aquela pedra atinge os pés da estátua, o que a gente vê lá em Daniel 2? Que aquela pedra enche, né, toda a terra. O tempo determinado é o tempo do fim, e é isso que nós iremos aqui. Então, o anjo disse: eu vou te fazer entender o que irá acontecer nesses dias. Olha só. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, agora e entende a visão. Entenderam? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê, meus irmãos? Alguns objetivos. Será cessar a transgressão, para dar fim de pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Entenderam? Então aqui, vamos lá. Cessar a transgressão. O povo já parou de pecar? Medita comigo. Responde aqui você. Pode responder até no comentário. O povo já deixou de ser, já parou de pecar? Não, né? Eu acho que não, pelo menos. Fim de pecados. Já temos os fins dos pecados? Não, né? Ah, tá. Expiar a iniquidade. Não, a expiação já começou na cruz. Perfeito? Começou na cruz. Porque o ministério de Jesus, representando o Cordeiro sendo oferecido, começou na cruz. Mas quando que termina? Quando que termina a expiação? Diga você aqui para mim. Não é somente quando o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo? Sim, aí termina. Então a gente precisa meditar um pouco mais nessas festas para saber o que acontecia lá, porque são sombras do futuro, né? Então quando que será expiada a iniquidade? Quando o sumo sacerdote sair do lugar santíssimo. Quando ele sair do lugar santíssimo, o que a gente vai ter? Justiça eterna. Então, a gente já tem justiça eterna?
E quando que nós vamos ter selado a visão e a profecia? O que é selado? Cumprido, tá? Quando que essa profecia vai ser cumprida? Já foi cumprida? Quando que é ungido o Santíssimo? Não é quando o sumo sacerdote sai de lá? Jesus volta. Quando Jesus volta, nós não temos cessado a transgressão? Temos. Fechou. Quando Jesus volta, nós não temos os fins dos pecados? Fechou. Jesus volta, nós temos expiado a iniquidade? A expiação não está completa? Sim. Fechou. Jesus volta, nós temos justiça eterna? Sim. Fechou. Jesus volta, não temos selado a profecia? Temos, 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Fechou. Jesus volta, não temos ungido o Santíssimo? Lógico. Porque a purificação do santuário depende disso daqui, ó. Ungir o Santo dos Santos. Exatamente quando o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo. Nós vamos entender alguns aspectos do santuário, tá? Essa daqui é uma figura do santuário, a parte externa. Esse aqui é o altar onde era oferecido o cordeiro, antes de entrar para a tenda, tá? Que era onde tinha a separação do lugar santo e do lugar santíssimo, que está representado para aquele lugarzinho azul ali, tá bom? Então aqui o sumo sacerdote, aqui era oferecido o cordeiro, como você está vendo na imagem, tá bom? Então assim, ó, essa daqui era a parte interna da tenda. Nós tínhamos o lugar santo, que estava ali, a menorá, né? Com as 7 lâmpadas acesas, né? Tava aqui, aqui tinha no lugar santíssimo aqui, meus irmãos, o altar, né? Com os 2 anjos, 2 querubins protegendo a tábua da aliança e a vara de Arão que floresceu, que estava aqui. Nesse lugar aqui que tinha uma cortina, uma separação, esse lugar aqui era um lugar inacessível pelo homem. Nem os sacerdotes poderiam entrar aqui. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava nesse lugar para fazer expiação por todos os pecados. Uma vez por ano, tá? Esse sumo sacerdote entrava nesses rituais. E era esse momento aqui, tá? Onde ele entrava lá e fazia a purificação do santuário numa data e dia específico, ok? Então, nós vamos tentar entender um pouco sobre essas festas. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocarei ao seu tempo determinado. Está lá em Levíticos 23, versículo 4. Você pode ler todo o livro de Levíticos para entender sobre isso. Vamos lá, então. Quais eram essas festas fixas? Nós tínhamos 7 festas fixas: Páscoas, Asmos, Primícios, Pentecostes, Trombetas e Expiação. A Páscoa se iniciava, né? A primeira temporada de festa se iniciava no primeiro mês do ano. Então, no dia 14 do primeiro mês, era oferecido aquele cordeiro, tá bom? O cordeiro era oferecido como Páscoas. No dia imediato, nós tínhamos Asmos, que significava ali, né, o corpo sendo entregue ali, os pães sem fermento, tá? Isso a gente entende que é o corpo de Cristo. E as primícias, que a gente sabe significa Cristo ressuscitando, que era as primícias eram depois de 8 dias, tá? Se contava ali 7 dias e mais um, e começava a contagem das primícias, iniciava essa festa, e começava uma contagem de 49 dias, tá bom? Então, quando a gente fala de Pentecostes, de primícias, é praticamente a mesma festa, mas é separado por esses fatos. Por quê? Porque quando chegava aqui, era o início da contagem. E nesse momento aqui, o povo tinha que levar o dízimo dos cereais, o dízimo de tudo que ele tinha recolhido ali do seu campo, trazia como primícias ao Senhor, né? E a gente sabe que é o simbolismo de Cristo ressuscitando como as primícias, né? Depois de 50 dias, nós tínhamos o Pentecostes, que era essa festa de Pentecostes, e nesse momento aqui também era uma santa convocação, e a gente sabe que significou aí a descida do Espírito Santo. Depois nós tínhamos a segunda temporada de festa. Ó, quando se completava aqui essa festa de primícias, que ela iniciava aí 8 dias depois do dia 15, então poderia ser o quê? Dia 22, mais ou menos, né? Então se contava ali 49 dias
e teríamos a festa de Pentecoste. Todo o povo se reunia novamente, reunião solene, voltava para suas cabanas para essa festa aqui depois, no mês 7, dia 1º do mês 7, que era a festa das trombetas. E esta festa aqui, ela é uma festa que aponta para os tempos vindouros. Porque, literalmente, quando eu digo literalmente a representação ou a realidade todas essas festas irão se cumprir nessas 3 aqui. Ainda falta se cumprir a realidade dessas 3 festas, tá bom? Porque Cristo cumpriu a Páscoa, quando ele morreu, se entregou. Ele é o pão sem fermento, os asmos. Cristo é as primícias que ressuscitaram, subiu aos céus e deixou o Santo Espírito, revestiu os discípulos de poder, né? Com o derramamento do Santo Espírito. Então, falta essas 3 festas acontecerem aqui. A realidade delas, tá? Não que a gente precise praticar elas. Mas é trombetas, e a gente vê no Apocalipse, expiação e tabernáculos. Quando Cristo saiu daqui, das primícias, ressuscitou, ele ficou aqui na terra quase 50 dias e passou exatamente no mesmo momento para o céu, para a iniciação da expiação. Vocês estão entendendo? Esse é o ponto interessante. Então, o que a gente tem que focar? É nesse dia. É nesse dia. Porque a purificação do santuário será somente quando a expiação estiver completa. E quando Cristo sair desse lugar aqui, onde ele está fazendo essa expiação, que é o lugar santíssimo, para estar com a igreja. E aí vai se cumprir tudo o que a gente sabe, né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, que é a festa dos tabernáculos, que era exatamente quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo. Então, esses pontos não podem ser deixados de lado na interpretação. Se a gente não observar as sombras das festas, a gente vai ficar totalmente perdido. E aí pode procurar uma data na era medieval, 1844, hoje, amanhã, tá tudo certo. Entende? Por quê? Porque não entenderam a realidade dessas sombras. Esse que é o ponto. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se achegam a Deus. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados, né? Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, aqui está falando na verdade, de santo e santíssimo, tá? Então, assim, estando essas coisas assim preparadas, todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro compartimento, digamos assim, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si pela culpa do povo. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conserva em pé o primeiro tabernáculo. O que ele está querendo dizer aqui? Se esses rituais persistem, o verdadeiro santuário não pode ser levantado, porque a presença de Deus estava no lugar santíssimo. E hoje? Onde é que está? Hoje não está mais num tabernáculo físico. A presença de Deus deve estar dentro de nós. Então, o santuário que está sendo profanado e precisa ser restaurado, somos nós. Pegou? Vamos lá, então. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em comidas, bebidas e várias oblações e justificações da carne, impostas até o tempo de correção, né? Que já veio. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, ele não é sacerdote, ele é sumo sacerdote. Então, onde é que ele entrou? Lugar santíssimo. Pegou, né? De bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Entrou sim uma vez no santuário, agora sem divisão. E se não tem divisão, ele circula em todos os ambientes,
Se ele circula em todos os ambientes, ele está tanto aqui dentro de você, como no lugar santíssimo que é o céu, sem divisão. Por isso que eu tenho hoje essa intrepidez de entrar no lugar santíssimo. Só por isso. Pelo sangue de Cristo Jesus, que morreu por mim e por você. Você está entendendo o ponto? Esse é o ponto. Porque o santuário, que tinha essa divisão, que tinha todos esses aspectos, ele se rasgou, aquele véu se rasgou de fora a fora, não limitando mais o homem a um espaço de 4 paredes. Assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados, mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado aonde? À destra de Deus. E daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por estrados ou escabelos dos seus pés. Onde é que ele está? À destra de Deus. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grandes números, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus. Aqui está a revelação. Você pode se achegar por intermédio dele a Deus, coisa que você não pedia no santuário terrestre. Você não podia nem sonhar em chegar no lugar santíssimo, porque lá tinha a presença de Deus, e agora tu pode, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo povo, porque isto ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito e para sempre. Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar aonde? No santuário, ou no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, isso é, pelo véu, que é a sua carne. Se ele é o véu, que é a sua carne que se rasgou, não tem mais divisão. Pronto. E onde é que eu posso chegar, então? No Santo dos Santos, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que casa é essa? Chegamos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Enquanto a gente estiver confessando, se achegando no lugar santíssimo, se achegando na presença de Deus, por intermédio do sangue de Cristo, nós estamos cumprindo esses rituais, meus irmãos. Nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício agradável. Vocês estão entendendo? Esse é o ponto. Então, estas eram as 7 festas determinadas. E precisa se cumprir ainda 3 festas. Precisa se cumprir essas 3 realidades, entende? Que trombetas a gente vê lá no Apocalipse, e a expiação e o tabernáculo quando Cristo sair do lugar santíssimo. Essa festa do tabernáculo era uma festa importantíssima, porque o povo se sentia perdoado. Yom Kippur significa dia do perdão. Entenderam? É um dia do perdão. A festa dos tabernáculos celebrará 7 dias. Quando tiver escolhido da tua eira e do teu lagar, olha que semelhança, né, com a volta de Cristo, e na tua festa alegar-te-ás, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas. E 7 dias celebrarás a festa do Senhor, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a sua colheita e em todo o seu trabalho das suas mãos. Por isso, certamente, te alegrarás. E ouvi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia, adereçada como uma esposa ataviada com seu marido, e ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará,
e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. A revelação dessa festa é exatamente esse momento, quando Cristo volta, quando Cristo se apresenta como esse sumo sacerdote que já fez a expiação e já fez a purificação deste santuário. E o santuário precisa ser purificado, meus irmãos. Precisa ser purificado. Porque esse mundo não nos apresenta coisas boas. Esse mundo nos contamina. E Deus precisa restaurar e purificar esse santuário todos os dias. Todos os dias. Afinal, então, 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado ou purificando? Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, meus irmãos. Será purificado.